Abra sua Bíblia, Salmo 89, no versículo 15. Nós vamos falar hoje do efeito da presença de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Todos encontraram? Obrigado. Glória a Deus. Posso ler? Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela então em Salmos 89, no versículo 15, e nós vamos estar lendo. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Amém? Quero ler aqui em outra versão. Como é feliz o povo que aprendeu a clamar-te, Senhor, e anda na tua presença, na luz da tua presença. Amém? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por nós podermos estar aqui te adorando, te louvando. Obrigado, Senhor, porque nós estamos com saúde. Nós te agradecemos, Senhor. Pai, que a tua palavra nessa noite venha de encontro, Senhor, aos nossos corações, Pai. E que possamos sair daqui, Pai, transformado pela tua palavra. Deus, regozijando. Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Tome o seu assento. Amados, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o efeito da presença de Deus. Ok? Amém? Nós estávamos agora em louvor, em adoração e buscando. Nós temos aquele sentimento gostoso, amém? Da presença do Senhor, da glória do Senhor. Aleluia! E a presença de Deus é diferente de uma visitação. Amém? Então Deus, Ele visita, né? Quando você tem aquela manifestação temporária do Espírito Santo, amém, aleluia, glória a Deus, você fala em línguas, né? Então você foi visitado pela presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo, nós não convidamos ele é presente. Amém, queridos? Então muitas vezes nós falamos, vem Espírito, é uma força de expressão, mas o Espírito Santo, ele é presente, né? Ele é presente. E queridos, e a presença do Senhor, andar na presença de Deus, é você estar regozijando daquilo que o Senhor tem dado para você. É você, mesmo em luto, Carmen, você está aqui nessa noite, né? Mesmo sofrendo, o coração partido, mas está aqui nessa noite para estar na presença de Deus, buscar a presença de Deus. Amém, queridos? Isso é relacionamento, isso é intimidade. E amados, eu quero contar uma coisa para vocês. Quando nós somos crianças, nós sempre ficamos mais seguros quando nós estamos na presença do nosso Pai. Sim ou não? Sim? Quando nós somos crianças, né? Eu lembro quando eu era criança, quando o meu pai chegava, parecia que o rei chegou. E de fato o rei chegou. Sim ou não? Então quando o pai chega, você fica mais seguro. Você tem aquela sensação de segurança. Eu lembro que uma vez meu pai estava chegando do trabalho e o carro que ele estava vindo, que era uma carroça, tombou na frente de casa, né? E eu fiquei desesperado, porque meu pai caiu em cima de uns arame lá, mas ele era jovem naquela época, né? E ele só deu uma resbalada, uma arranhada e ficou de pé. Mas eu tive aquele medo de perdê-lo, né? Então eu era muito novinho naquela época ainda, deveria ter uns 5 anos, né? E o medo de perder o pai. Então, amados, quando meu pai saía às vezes, né? Eu queria estar junto dele, queria andar com ele. E eu lembro que uma vez
eu fui para uma cidade, até aqui do interior, próxima, cidade pequena, foi ele, eu e minha mãe, e nós estávamos nessa cidade, e um dia de movimento, anos 90, safra de algodão, aquele negócio, aquela muvuca toda de gente, e nós estávamos andando por ali, e eu era muito meio disperso assim, sabe, eu perdia assim às vezes um pouquinho, porque eu ficava olhando as coisas, novidades, as lojas, vitrines, né, menino do interior, né, quando vai para a cidade fica olhando as coisas, né, e de repente eu perdi meu pai de vista, de vista, e me bateu um desespero muito grande, e eu fiquei em torno de, acho que uns 5 minutos, sem vê-lo, e eles desesperados, sabe, desesperados, atrás de mim, porque eles também estavam com esse sentimento, né, de que tinham deixado o filho sair. Mas queridos, eu não sei se vocês já tiveram isso, mas eu fiquei meio sem chão na hora, tá entendendo? Meio sem chão na hora, porque a presença do meu pai ali era muito importante naquele momento. Eu me sentia seguro, sabe? Foi uma das piores sensações que tive. Pois para um filho, amados, para um filho, principalmente uma criança, estar do lado de um pai é a mesma coisa estar em terras seguras. Amém? Então nós temos muitas crianças aqui hoje, e para eles estar do lado de um pai é muito, muito bom, é estar em terras seguras. E eu falo uma coisa para você, o efeito da presença do meu pai, é segurança. Amém? Para aquela idade, é segurança. Da mesma forma, quando nós estamos morando na mesma casa, né? Ainda quando nós moramos na mesma casa, e você tem um bom relacionamento com o seu pai, a presença dele ali é muito bom, né? Nem todos têm compartilha da mesma realidade, mas é muito bom. E nenhum filho sente-se confortável quando seu pai, que habita na mesma casa, por alguma razão não está lá. Está entendendo, amados? Onde eu quero chegar com tudo isso? Sentir a presença de Deus, sentir a presença do Pai, estar na presença de Deus, vai te causar benefícios que você não imagina. Amém? Benefícios que você nem imagina, porque assim, o sinônimo de efeito é repercutir, é impactar, é resultado, é consequência. Então, se nós andamos na presença do Pai, nós teremos uma vida abençoada. Amém, queridos? Andar, compartilhar da presença do Pai, o efeito em nossas vidas é algo positivo. Mas pastor, eu não posso pegar esse exemplo que o senhor deu agora, de pai paterno, porque eu não tive. Queridos, é um exemplo, mas o Senhor, Ele está aqui nessa noite dizendo assim: ande na minha presença, que a consequência de andar na minha presença é vida, prosperidade, saúde, cura. Amém? É isso, porque o sinônimo de efeito é isso, o resultado do efeito é isso, andar na presença de Deus. Então, quando eu estava com meu pai, eu ouvia o que ele me falava, os benefícios dos conselhos, eu estou vivendo. Amém?
Deus se manifesta da mesma forma em nós, da mesma forma. E querido, e nós podemos chamar Deus de Abba, sabia? Amém? E Abba quer dizer pai, paizinho, papai. Amém? É isso que nós temos que buscar. E Abba significa pai na língua semítica. E amados, qual que é o efeito da presença de Deus? Todos os exemplos que nós falamos agora, de nós estarmos na presença de Deus, do Pai em relação ao Filho, no Pai nós sentimos seguro, no Pai nós temos a nossa casa guardada. O que não podemos é não usufruir da presença do Pai em nossas vidas. Amém? Nós temos que usufruir da presença de Deus. Eu vejo muitas vezes, né? Nós estamos louvando, nós estamos buscando, nós estamos orando, mas nem todos estão usufruindo do benefício. E Deus está aqui para você, meu amado, né? Deus está aqui para você usufruir da presença dEle. E a presença de Deus é maravilhosa. Como eu disse, quando você está junto, quando você está ouvindo a palavra de Deus, quando você está ouvindo a voz de Deus, as bênçãos vêm se aproximando de você. Amém? É isso, é você ter relacionamento, você ter sentimento, e Deus vai te abençoando. Sabe, queridos, meu pai sempre falou assim: meu filho, nunca trapaceie, nunca roube, nunca faça algo de errado, seja honesto. Qual que foi a consequência? Eu refleti tudo isso: ser honesto, andar no caminho do Senhor. Então, todo conselho que meu pai me deu, eu estou seguindo. Quando Deus fala conosco, talvez você não teve essa figura paterna, né? Mas Deus faz. Deus é aquele que te deu a vida, meu amado. Ele está por cima. E quando você estiver triste, abatido, entra na presença de Deus. Busque a presença de Deus. Ele vai te confortar, Ele vai te curar, Ele vai te sarar, Ele vai trazer o refrigério mesmo em dias de luto. Amém, queridos? Mesmo em dias de luto, Deus vai trazer o refrigério. O efeito da presença de Deus na vida de Abraão foi gerar uma grande nação. Amém? Ele levantou a mão e o Senhor falou assim: através de ti vou gerar uma grande nação. O efeito da presença de Deus na vida de Isaque, o filho de Abraão, foi dar continuidade nas bênçãos de Deus, porque eles não saíam da presença de Deus, amado. Quando nós não saímos da presença de Deus, as bênçãos vêm como consequência. O efeito é a bênção. O efeito é a prosperidade, o efeito é a cura para aquele que crê. Amém? É isso, nós temos que usufruir da presença de Deus. Amém? Usufrua, busca o Senhor, busque. Nós estamos orando, nós estamos buscando. Tenha um relacionamento com Deus constante, que você não, como a pastora falou, que você só não peça, mas que você entregue o louvor a Ele, que você entregue a sua adoração a Ele, e você vai ver as bênçãos andando do seu lado. O efeito da presença de Deus na vida de Jacó foi estar face a face com Deus. Amém? Estar face a face. E a presença de Deus mudou a identidade de Jacó. De Jacó transformou em Israel. Amém, queridos? Então Deus, a presença de Deus muda a nossa vida, muda a nossa identidade, muda Jacó de trapaceiro para aquele que ia abençoar,
que a bênção estava sobre ele. Olha só que coisa linda, amém, amados? Porque ele não saiu da presença de Deus enquanto não foi abençoado. Lembra lá? Que ele lutou a noite inteira. Ele estava onde? Ele estava na casa dele? Não, ele estava na presença de Deus, querido. Queridos, nós temos que buscar a face de Deus. Nós temos que orar intensamente. Não aquela oração, sabe? Aquela oração assim já costumeira. Mas intimidade, você chorar diante de Deus. Chorar na presença de Deus. O efeito da presença de Deus na vida de Davi foi transformá-lo em alguém segundo o coração de Deus. Era o mais raquítico da sua família, né? E o profeta chegou lá para escolher o rei. E veio todos os bonitões. Passou, né? Eu fico até imaginando assim, os musculosos, os grandões, né? E nenhum deu certo. E ele falou assim: tem mais um por aí, não tem? Tem. E chegou Davi. E sabe, nós estávamos falando esse dia sobre Davi, a diferença de Davi e Saul, né? Foi ontem, eu acho que estávamos falando, né? E queridos, Davi, ele esperou, né? Ele cometeu um monte de erro, mas ele soube esperar. E ele foi humilde para esperar. Ele se arrependeu e o Senhor abençoou. Diferentemente de Saul, que foi arrogante diante de Deus. Então, amados, nós temos que pegar esses exemplos de homens e mulheres que andaram na presença de Deus, sabe? E nós estamos nesse período, é um período crítico para a igreja, mas Deus tem abençoado, Deus tem prosperado, Deus tem nos segurado, amém, amados? A igreja tem se fortalecido. E agora, amados, eu falo para vocês, a vinda do Senhor está muito próxima. Não é hora de nós ficarmos na corda bamba, não é hora de ficar pescando lá, pescando aqui. É hora de definir o seu caminho. Ande na presença do Senhor, que o benefício é certo. Nós estamos diante de um colapso, e tem muitos que ainda estão brincando. Muitos estão roubando a nação, desviando verbas que era para a saúde, pessoas morrendo. Isso quer dizer o quê? Pessoas que eram para estar abençoando, estão usando de má fé. Queridos, nós temos que orar pela nossa nação. E sabe, nós temos que buscar a presença de Deus, temos que nos humilhar, chorar, para que Deus intervenha. Que para Deus é assim, ó. Está entendendo? Há uma corrupção generalizada na nossa nação. As pessoas não podem ver dinheiro, que se corrompem, né? As pessoas não podem ver dinheiro, que querem trapacear, querem levar o dela. Mas, amados, nós temos que orar para que haja uma mudança, uma transformação de caráter. Nós como igreja, nós como cristãos, temos que orar, temos que buscar entrar na presença de Deus, buscar a face de Deus, para que Ele muda o nosso interior. Amém? É assim, não dá para brincar mais. Nós temos que orar, jejuar, porque está aí, nós estamos há 1 ano e meio praticamente, e nós não estamos vendo muito assim um resultado positivo. Estamos em colapso. E como cristãos, a nossa obrigação é andar na presença de Deus, buscar a face de Deus. Queridos, o efeito da presença de Deus em Davi foi transferido para o seu filho Salomão, e a bênção, a prosperidade veio sobre ele. A presença de Deus estava com Salomão. Lembra lá?
o rei mais influente de todos os tempos. O seu reino majestoso, sabedoria veio sobre ele. Lembra? Sabedoria veio sobre Salomão. Então ele andou na presença de Deus. No final ele se corrompe, porque ele começa a levantar outros altares em locais onde Deus falou que não era para fazer, porque ele era um escolhido, era um separado. Então, queridos, nós temos que manter na presença de Deus, nos manter na presença de Deus, porque muitas vezes Deus faz assim: olha, bênção sobre você, Marcos, prosperidade sobre você, porque você está na minha presença. Essa prosperidade entra no nosso coração, e muitas vezes nós somos falhos, sabia? O orgulho, o egoísmo, a soberba entra também, porque com a prosperidade vem o poder, né? Com a prosperidade entra o poder, e muitas vezes nós trocamos a presença de Deus pelo nosso ego, sabia? Pelo nosso ego, nós substituímos. E queridos, enquanto nós estamos entregando louvor ao Senhor, enquanto nós estamos adorando, sendo obediente, Deus vai te prosperando. A partir do momento que você desonra a Deus, a partir do momento que tudo aquilo que Deus fala para você fazer, você faz ao contrário, Deus não vai te amaldiçoar, porque Deus não amaldiçoa, mas a prosperidade não virá. Está entendendo? E Deus, Ele é muito educado. Nós temos que buscar, nós temos que entregar o louvor. Está entendendo, queridos? Então, amados, andar na presença de Deus é isso. A consequência é a bênção, é segurança. Eu fico seguro na presença de Deus. Eu me sinto seguro na presença de Deus. Eu sei que aí fora está um caos, mas eu não vou aqui pregar caos para vocês. Eu vou pregar a bênção, amém? Cura, prosperidade, libertação, e nós profetizamos cura sobre a nossa nação. Vamos orar pelos nossos governantes, pelo nosso presidente, pelos nossos líderes. Nós temos essa obrigação. Deixa eu correr, queridos, Queridos, a presença de Deus fez com que Samuel ouvisse a Deus. Amém? Lembra lá? Tinha um camarada junto com Samuel. Alguém lembra? Quem que era? Eli. Era o sacerdote. Quem que tinha que ouvir a voz de Deus? Era Eli. E Eli não estava ouvindo mais, porque ele tinha se corrompido. Os filhos dele tinham se corrompido, e ele estava vendo tudo aquilo dentro da casa dele. Então Samuel, que foi entregue a Deus, foi colocado no altar do Senhor, começou a ouvir a voz de Deus. E ele ia lá buscar Eli. Estou ouvindo vozes. E Eli falou assim: essa voz é de Deus. Eli não estava ouvindo mais, mas ele sabia que Deus estava falando com o profeta dele. Está vendo, queridos? Mesmo nós, que talvez um dia estivemos na presença de Deus, sentimos a presença de Deus, mesmo hoje, se você não estiver ouvindo e sentindo a presença de Deus, você sabe quando um profeta, quando uma pessoa está ouvindo a voz de Deus. Então, amados, se você um dia esteve na presença e hoje você está meio lá, meio cá, volte para a presença de Deus. Amém? Porque o efeito é muito positivo. Quando Jesus iniciou seu ministério, sua presença foi algo que muitos incomodavam. Muitos se incomodavam. Pois quando ele chegava, quem estava em volta se sentia
acolhido e curado, porque onde Jesus está, a cura vem. Amém? E aqueles que aproveitavam da presença de Cristo, porque não eram todos, aqueles eram curados, eram transformados. Amém? Então Jesus estava andando, Jesus estava pregando. Aqueles que estavam próximos, aqueles que sentia que Ele era o Deus, aquele que cria que Ele era o Deus, esses eram curados, esses eram libertados, esses eram libertados. Amém, amados? Então, a presença de Deus, a presença de Cristo, o efeito é a cura sobre nós. O efeito é a mudança em nossas vidas, a transformação. Querido, como é lindo quando a pessoa, ela vem para Jesus. Às vezes as pessoas chegam assim, muitas vezes na igreja, cabisbaixa, tristes, porque o peso, a opressão, as angústias são muito grandes. Mas quando Jesus vem sobre ela, quando ela recebe a Cristo, quando ela recebe esse poder, quando ela é curada, quando ela é transformada espiritualmente, e a pessoa já chega sorridente na igreja, cumprimentando todo mundo, aleluia, é isso, queridos, nós temos que usufruir da presença gloriosa do nosso Deus, nós temos que usufruir. Quando vou ter que pular um pedaço aqui. Muitas vezes nós perdemos a bênção porque nós não desfrutamos daquilo que Deus tem. Olha só, Pedro, João, Mateus desfrutaram da presença de Cristo e o seguiu e entendeu o significado da presença, o efeito da presença e seus benefícios. Porém, teve um jovem rico que esteve com Cristo e ele queria seguir a Cristo, e Jesus falou assim, o que eu tenho que fazer para te seguir? Ele estava na presença de Jesus, e Jesus falou assim, venda tudo e venha comigo. E ele deu um passo atrás. Então ele perdeu uma grande oportunidade. Para os outros, para Pedro, para os outros discípulos, esses largaram tudo e começou a seguir a Cristo. E Deus foi abençoando e fez desses homens grandes homens de Deus. Amém, queridos? Pedro numa sentada pregava e 5.000 pessoas se convertiam, 3.000 pessoas. Então nós precisamos entender e ouvir a voz de Deus, saber quando Ele está falando conosco, entender a voz de Deus. E olha só o efeito da presença de Deus. Lázaro morto 4 dias, estava morto 4 dias, e mandam chamar Jesus, desesperados, e Jesus vem tranquilo, e Ele vem, e quando Jesus chega, Ele faz o que? Lázaro, vem para fora. Por quê? A presença de Deus, a vida, a presença de Cristo, o efeito da presença de Cristo, pessoas são ressuscitadas, pessoas são curadas, e é esse efeito da presença de Deus que eu estou falando, queridos. É isso. Nós, como cristãos, vamos orar, profetizar sobre a nossa cidade, sobre os hospitais, sobre as pessoas que estão internadas, para que elas sejam curadas. Amém? Eu quero que você se coloque de pé. Nós temos um toque de recolher, né? E eu quero chamar a pastora aqui para a gente cantar mais uma vez esse último hino. E, querido, eu queria que você orasse nesse momento e colocasse, talvez você não tenha tido muita intimidade com Deus nesses últimos dias, talvez você está sentindo um pouco distante, mas busque a presença de Deus para a sua vida. O efeito
é positivo. O efeito da presença de Deus é alegria, é cura, é mudança, é transformação. Oh, Jesus, não tem como sermos o mesmo, não tem como, querido, nós sermos os mesmos quando nós sentimos a presença de Deus. E olha, lá em Atos 2, vai falar o seguinte, que aqueles discípulos de Cristo estavam ali reunidos, e de repente veio um vento, um som de um vento, não um vento, mas um som de um vento impetuoso, e todos que estavam ali foram impactados, todos. Que vento que é esse, meu amado? É a presença do Espírito Santo naquele lugar. É a presença do Espírito Santo naquele lugar. E é esse mesmo Espírito, ele não ficou lá em Pentecostes, ele está aqui nessa noite, amém? Essa presença, é nessa presença, amados, que nós estamos falando nessa noite. Queridos, se entregue ao Senhor, coloque a sua vida diante de Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, que a Tua presença, Senhor, que a Tua presença, Senhor, venha sobre nós, que a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós sentiremos, ó Pai, ó Senhor, que os efeitos, ó Pai, que os efeitos, Senhor, sejam maravilhosos, Pai, que a nossa nação, ela possa sentir, Senhor, o efeito da presença do Senhor na igreja brasileira, que a nossa nação possa sentir, Senhor, o efeito da presença do Espírito Santo, Senhor, na igreja brasileira, que as pessoas, Senhor, que estão internadas, ó Pai, que muitos que não conhecem a Cristo ainda, Senhor, mas eles serão curados, porque a igreja está orando, a igreja está clamando, Senhor, e nós estamos aqui nessa noite, Pai, para Te adorar, para Te render louvor, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada um aqui nessa noite, Pai. Vamos cantar esse hino, vamos cantar, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo, rebalai xerele basole cama da cama, rebalai xerele basole cama. Oh Jesus, que possamos andar, Senhor, em Tua presença, Pai, que possamos andar em Tua presença, Senhor. Oh Jesus. Face a face, Senhor. Aleluia, Jesus. Sopra nós, Espírito. Sopra em nós, Senhor. Sopra em nós, Senhor. Te queremos. Aleluia. Sopra em nós, Espírito. Te queremos, Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Te louvamos, Pai. Oh Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Te louvamos, Pai. Estou de pé na presença do Rei. Oh Jesus, Sua glória está aqui. Oh Espírito Teu Santo, amor liberta-me. impacta, Senhor, os Teus filhos nessa noite, Pai. Estás Aonde eles aqui estiverem, Senhor. no trono Oh, de Senhor. louvor. Tua Oh, presença Senhor, me oramos, Senhor, pela nossa nação, curou. Fascinado estou. Sopra
Aleluia. 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 Oh Jesus. Oh Jesus. Te louvamos, Pai. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor. Oh Jesus. Aleluia. Te agradecemos, Deus. Te agradecemos, Deus. Obrigado, Pai. Queridos, não saia da presença de Cristo. Não saia da presença do Senhor. Não saia. Muitos estavam em volta de Jesus. Muitos estavam em volta de Jesus em uma certa ocasião. E sabe, tinha uma pessoa ali naquela multidão, e ela estava com 12 anos, com uma doença que não passava, que tinha gasto muitas coisas. E ela chegou perto e só tocou na orla do manto de Jesus, das vestes de Jesus. E naquela hora, essa pessoa foi curada instantaneamente. Amém? Instantaneamente. Porque ela estava na presença de Deus. Muitos estão perto, mas ela estava na presença de Deus. E Cristo sentiu o louvor dela, a adoração dela naquele momento. E ela foi transformada. A vida dela foi mudada. Porque ela creu, queridos. Ela creu. Ela creu. 10 leprosos que o Senhor curou. Apenas um voltou para saber quem que era. E Jesus falou assim: olha, a tua fé te curou. Vai lá e fala para os outros. Muitos estão sendo curados, mas nem todos estão voltando para agradecer o Mestre. Muitos estão em volta, mas nem todos estão na presença de Deus. Querido, preze em estar na presença de Deus. Corrija os seus caminhos. Corrija aquilo que precisa ser corrigido, porque nós não sabemos o dia nem a hora, e nós temos que estar na linha de Deus. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um aleluia. Glória a Deus. Os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Aleluia. Amém, queridos. Amados, nós já vamos encerrar o culto. Quinta-feira, nós estamos na campanha do clamor. Amém? Venha estar conosco. Quem vai estar pregando? Uma Carla. Uma Carla está incumbida de próxima quinta. Venha. Venha. Amém, queridos? Venha. Aqueles que estão em casa também, né? Você continue fazendo a sua campanha, mesmo que você não possa estar aqui, mas continue aí pela live, tá bom, queridos? Nós queremos dizer que próximo domingo também nós temos a ceia do Senhor. Amém? Então venham todos, né, para a ceia do Senhor, e que todos nós possamos estar na presença de Deus no próximo domingo. Amém, amados? Que todos possam ter uma ótima semana, que vocês possam ser abençoados. Eu vou pedir para a pastora aqui orar por nós. Vem aqui, pastora, e nós já vamos estar encerrando em nome de Jesus. Foi abençoado, queridos? Não deixe de orar pelas famílias da irmã Carmen,
que está em luto. E vamos orar também pela família do irmão Délcio, que estão em isolamento, tá bom? Não deixe. Pelo Denner, irmão do Rodrigo também. Já saiu do hospital ou está internado? Está internado também. Queridos, vamos estar orando, tá bom? Amém, graças a Deus. Tenda a mão em direção ao seu lar e vamos continuar nesse espírito de adoração, hein? Que essa bênção que você tomou posse aqui hoje, você leve para sua casa durante essa semana, para sua família, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade de nós estarmos aqui, Senhor, para engrandecer o teu santo nome. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, mais penetrante que espada de dois gumes, que ela venha realmente penetrar em nossos corações, venha produzir frutos, venha frutificar em nossas vidas. Abençoa, Senhor, a semana do teu filho, da tua filha, Senhor, dá uma semana de vitória, uma semana de portas abertas, guarda os teus filhos por onde eles andarem, guarda, Senhor, os teus filhos de todo o mal desse vírus, guarda, Senhor, de saúde, Senhor, para os teus filhos, para as famílias, em nome de Jesus. Dê uma noite, Senhor, de repouso, de descanso, uma noite renovadora, no nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço, amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Jesus Cristo e a mais doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.